Abra a palavra de Deus lá em Jó, capítulo 5, versículo 18. E nós estamos na campanha de Raabe. Vou falar sobre livramento do julgamento e juízo. Escape do julgamento e da condenação. Juízo fala de condenação. Jó 5,18 fala assim: porque ele faz a ferida e ele mesmo sara. Ele fere e as suas mãos cura. De 6 coisas te livrará, e da 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará, da morte na guerra, do poder da espada, do açoite, da língua estarás abrigado. Quando vier a assolação, não temerei. Glória a Deus. Agora você que está em pé pode ficar sentado, o pessoal que está sentado pode ficar em pé. Na próxima vez, porque eu não vi vocês, senão eu teria que colocar todo mundo em pé, viu, gente? Porque aqui quando a gente lê a Bíblia, a gente fica em pé, é reverência, sabe, é respeito à palavra de Deus. Gente, aqui está dizendo que Deus é um Deus que sara, e Deus é um Deus que livra. Diga, meu Deus é o Deus do livramento. Nós estamos, querido, se a gente vê a história, se nós vermos, sabe, as desgraças que acontecem na história, coisas repentinas, coisas inesperadas. De repente, você está numa praia e vem uma grande onda, há um terremoto no meio do mar e provoca um tsunami, e de repente mais de 200 mil pessoas morrem. Um tufão que mata milhares de pessoas, desastres naturais. Mas não é só isso que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo pragas, nós estamos vendo enchentes, como de repente acontece no sul do Brasil. Nós vemos coisas fora do lugar, a natureza gemendo. Nós vemos, sabe, parece que o homem não está evoluindo. Por mais que ele esteja avançando, ele está se degradando espiritualmente, fisicamente, moralmente. Esses dias nós vemos pessoas que não são reais. Nós vemos pessoas deformadas. A gente olha para a pessoa que conheceu alguns anos atrás, de repente fala: o que aconteceu? Você parece outra pessoa. Há uma operação roubando a identidade das pessoas. E a gente vê, nós vemos, sabe, a humanidade se distanciando da sua fonte, da sua identidade, perdendo tudo aquilo que Deus preparou. Nós estamos vendo cada vez mais. Há 2 anos atrás nós sofremos, sabe, um lockdown mundial, onde direitos constitucionais foram, por causa de uma mentira, de um engano, simplesmente acabaram. Nós vivemos, sabe, um estado de sítio praticamente, proibido andar na rua. Porque falaram, se você se aproximar, você vai se contaminar. E nós vemos que esse lockdown, ele matou mais pessoas. Hoje nós estamos vendo nações com julgamentos sobre, sabe, as grandes empresas. Ainda não chegou no Brasil, porque a nossa mentalidade aqui hoje, o governo hoje, ele é um governo de esquerda, infelizmente, que eu estou aí pela ideologia não, mas são pessoas que têm uma agenda de globalização, uma agenda mundial. Não me diga que o mundo está melhorando. Querido, nós vemos através de toda a Bíblia e na história, julgamento, juízo. Pessoas que viviam tranquilamente a sua vida e de repente algo inesperado, algo ignorado, que corta toda a agenda daquela vida, todos os planos, tudo aquilo que se preparou, se organizou, muitos sendo levados, e nós vemos poucos sendo poupados, muitos sendo levados e poucos sendo
poupados. Se você vê a matemática da história bíblica, você fica assustado. Existe uma porcentagem, e essa porcentagem é assustadora, mas eu quero estar na porcentagem de Deus. Eu quero estar lá. Vamos lá. Como é que será que foi o último dia antes do dilúvio? Como será? Vamos lá para a época de Noé. Noé, ele já era uma figura conhecida. Era o louco de algo chamado arca. Era aquele que construía um transatlântico, sabe, no meio do nada. E eu fico imaginando as pessoas falando: cara, Noé é doido, mas é gente boa. Mas olha só, estragou a vida da família deles. Olha o que Noé está fazendo. Esse cara não tem juízo não. Gastou toda a economia, toda a força. Ele está quase 100 anos edificando, construindo esse negócio. Os filhos dele tinham um futuro tão lindo, e de repente estão envolvidos nesse projeto que não vai dar em nada. Esse cara é um maluco, mas a Bíblia chamava ele de pregoeiro da justiça. E lá em Lucas diz assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias da vida do Filho do Homem. Eles estavam ocupados com as suas vidas, comiam, bebiam, casavam-se, cuidavam dos seus negócios, davam-se em casamento, estavam apenas na sua agenda, serviam-se a si mesmos, cuidavam das suas casas. A Bíblia fala: o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Eles não imaginavam o que ia acontecer, gente. Eles estavam vivendo a vidinha deles, a agenda deles, sabe, a programação deles, e de repente 38 almas, uma família entrou na arca, e a arca foi fechada por Deus, e de repente caiu um cataclisma. Quando a Bíblia fala de dilúvio, não foi uma chuvinha qualquer, as comportas do céu se abriram, e de repente inundação, e as montanhas foram sendo cobertas, e os homens não tinham mais lugar para correr. Ei, eu quero lhe dizer, Jesus Cristo não é mentiroso, e Ele disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Meu irmão, te envolve com as coisas que envolvem a Deus. Ah, meu irmão, vamos para um outro momento da história. Como será que aconteceu no último dia de Sodoma? Cara, Sodoma era uma festa, era diversão pura. Em cada esquina havia, sabe, um palco armado, pessoas se amando, nada de preconceito. A Bíblia fala que havia uma diferença entre os dias de Noé e os dias de Ló. Qual era a diferença? Nos dias de Noé casavam-se, davam casamento. Nos dias de Ló a perversão tomou conta. Não havia mais alianças, não havia mais famílias. Era uma perversão de um nível tal, que a Bíblia fala o seguinte, que Deus recebia queixas da terra, e Ele falou: eu não acredito que isso tudo que estão falando é realmente real, eu vou descer e vou ver. Nos dias de Noé havia pregação, mas nos dias de Ló, eles recusaram-se absolutamente a ouvir o Evangelho. Eles taparam ouvidos, fecharam o coração e viviam para satisfazer os seus desejos, apenas isso, a sua sexualidade. Havia, meu amado, simplesmente uma devassidão, a ponto que os anjos que foram naquela cidade, os homens da cidade, as pessoas queriam pegar os anjos para ter relações. E aí, para onde você vai? Eu vou para uma festa ali. Vamos lá, gente. Vamos lá, marcar no nosso grupo. Vamos embora todo mundo. Yeah!
Mas de repente não foi uma chuva, foi uma chuva de fogo que caiu sobre aquela cidade e simplesmente acabou com tudo. Eles não imaginavam que seria a última festa deles, que seria o último encontro deles, que seria, sabe, o último evento deles. Você já parou, já se colocou lá em Sodoma? Hein? Como que será que foi? Sabe, o último dia lá de Jericó. Jericó, ela já tinha uma perspectiva, haveria uma invasão. Os noticiários, a CNN, a Globo, sabe, a Globo Lixo da época lá, tudinho estava falando, olha, tem uns judeus aí, mas olha só o seguinte, o nosso rei vai nos dar livramento, as nossas muralhas são fortes, a nossa tecnologia vai vencê-los, é um bando de maluco, e nós vamos rir da cara deles. Eles imaginavam queriam ter livramento, queriam ter escape, sabe, achando que de alguma forma eles seriam poupados, não aconteceria com eles, não vai acontecer com a minha família. Pessoas moravam em Jericó, famílias moravam em Jericó. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Famílias moravam em Jericó. E o que aconteceu? Algo que eles não viram, que eles não esperavam, acabou sobre eles. As coisas que eles confiavam derreteu diante dos olhos deles. As estruturas, as muralhas caíram. Ei, preste atenção, esqueça a pessoa do seu lado. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Será que eu sou um Noé para você? Um maluco? Vamos lá, gente. O que eu quero fazer é te preparar. Te preparar porque Deus, Ele sabe poupar os seus na hora do juízo. Amém ou não amém? Como é que nós podemos estar seguros então, apóstolo, no dia do juízo? Sabe, onde está a tua confiança? Será que é nessa postura? Será que é nessa atitude? O que fez diferença? Porque nós vemos que nesses 3 episódios, pessoas foram poupadas, pessoas não sofreram. Uma família de Jericó, uma família dos pré-diluvianos, uma família de Jericó, de Sodoma, uma família, uma família. Olha só, preste atenção, a Bíblia fala em Êxodo 11:7, o que vai fazer diferença, o que fez diferença na vida desse povo, é o que vai fazer diferença na minha, na sua vida, no ministério da fé, na nossa família, em nome de Jesus, amém? Diz assim, o Senhor Yahvé, Ele fez distinção, Ele fez diferença entre os egípcios e os israelenses. Agora, querido, toda a nação do Egito foi atingida, daqui a pouco eu vou falar do Egito. Toda a nação do Egito, se conhece a história, foi visitada por pragas, foi atingida, mas algo fez diferença, e o Deus que faz diferença, o Deus que separa, Ele está aqui nesta noite, falando com aqueles que querem ouvir a palavra dEle. A Bíblia fala à meia-noite,
à meia-noite, lá em Êxodo 11, fala do horário onde o anjo da morte iria passar. Depois das 9 pragas, haveria um anjo, e todas as casas, a mais humilde ao palácio, os mais pobres aos mais ricos, do mais iletrado àquele, mais preparado, dos mais simples aos mais poderosos, ninguém escaparia. Agora entende, olha só, eis aí, à meia-noite, ouviu-se, ei meu irmão, ouviu-se um grito: eis o noivo. Meu irmão, eu quero dizer, meia-noite é o momento profético, é o momento de alinhamento de Deus, aonde a palavra vai acontecer, o juízo virá, e quando ele vier, haverá 2 tipos de pessoas: aqueles que verão o juízo e aqueles que passarão pelo juízo, aqueles que escaparão do juízo e aqueles que estão debaixo do juízo. E eu quero dizer uma coisa: o meu Deus é um Deus de amor, e Ele tem livramento para você. Eu vou falar mais uma vez: Deus não quer que você sofra o juízo, Ele quer te tirar da maldição para a bênção. Ele quer te tirar das trevas para a luz. Ele quer te tirar do império de Satanás para o reino do Filho do seu amor. Se alguém tem glória, dá glória a Deus. Se alguém tem aleluia, dá aleluia. Se alguém entende que eu estou ministrando, faça um barulho neste lugar. Mas não fique calado. Seu silêncio denuncia a sua apatia. A pergunta é: você está preparado? Você está protegido? Ou você está como os egípcios e Faraó, apesar de toda desgraça, de toda pandemia, de tudo Deus falando: filho, vem. Cada coisa que nós vemos acontecer, é Deus falando para você: você não precisa passar por isso. Você não precisa passar por isso. Nós vimos o que acontece. Agora mesmo estão falando, não é mais H1N1, é H5. Nós vemos, uma nova peste aparecendo aí, que come a carne humana. Toda hora nós estamos vendo alguma coisa. Como é que está o seu coração? A Bíblia fala que o coração desse povo endureceu. Nós vemos pandemia, tsunamis, terremotos, guerras, rumores de guerras, conflitos. Nós vemos, o questionamento da identidade biológica do homem e da mulher. Querem normalizar o inferno nessa terra. Por mais popular que seja o comportamento, se não for de acordo com Deus, é pecado. Você só vai entender quem é, o que é a solução de Deus, quando entender quão necessitado você está. Enquanto você se sentir seguro, você não está seguro. Enquanto você se sentir seguro, você não vai correr para a sombra do Altíssimo. Você não vai correr para o sangue de Jesus. Ei, meu irmão, Deus não está aí para te rejeitar. Ele está dizendo: olha, as coisas vão ficar ruins, mas eu tenho a minha sombra para te proteger. Eu tenho o meu amor para te abraçar. Eu tenho a minha voz para te consolar. Eu tenho o meu poder para te prover. Alguém está entendendo em nome do Senhor Jesus? Eu não sei que tipo de mensagem você quer ouvir, meu irmão, mas eu estou cansado dessas mensagens que são motivacionais. E eu sou um homem de fé, mas sem padrão, sem princípio, sem, comportamento. Chega de ser enganado por PNL em cima de púlpitos, irmão. Chega de linguagem neurolinguística, motivacional, mas sem transformação que vem pelo Espírito Santo, e transformação que glorifica a Deus. Como é que você está? Aqueles que ouviram Noé durante 120 anos e ainda não se posicionaram. Aquela arca não era para animais, aquela arca era para
os seres humanos. Entende? Como é que estavam os moradores de Sodoma, que viviam apenas para satisfazer as suas vontades? Como é que você está? Como os moradores de Jericó. Eu estou guardado, eu estou protegido. Hein? Mas estão vivendo uma cidade condenada. Querido, há uma praga final e um julgamento chegando. E o que você vai fazer quando o anjo da morte visitar? Tudo está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Sabe? Gente, eu quero te falar o seguinte: a morte pode vir das formas mais estranhas. Você fala assim, não, a morte não vai vir. Querido, você sabia que tem pessoas que já morreram com suco de cenoura? Você sabe que tem pessoas que, para os barbudos, que morreram por causa da barba? Você fala, vou tirar minha barba. Não, o cara tropeçou na barba. É fato, depois você faz o Google lá. O cara caiu e morreu. Teve uma mulher que morreu, sabe como? Devido a um vaso de flores. Agora olha o absurdo. Um raio bateu no vaso. E esse vaso foi para a cabeça dela, bateu e ela morreu. Você sabia que tem pessoas que já morreram de inundação de cerveja? O cara fala, epa, eu queria morrer assim. Tu não quer morrer não, meu filho. O caminhão tombou, a cerveja, o cara morreu. Gente, eu estava vendo mortes estranhas. Você vê que a gente prepara antes de vir. Sabe, morrer de... Teve um sujeito que ele estava pescando e ele bocejou, como algumas pessoas aqui estão bocejando durante a palavra. Tem gente até dormindo. Eu não entendo, se quer dormir, vai dormir em casa, meu filho. Não dorme em cima dessa irmã, não dorme em cima desse irmão. Você está impedindo que ele tenha uma postura. Sabe como é que o cara morreu? Bocejou, estava pescando, o peixe pulou, caiu na boca dele e morreu. É sério, gente. Vocês estão rindo, coitado. Morreu. Sabe? Então a morte, querido, ela vem de formas estranhas. Pode ser numa pandemia. Pode ser... Gente, o ponto é... Pergunta ao seu irmão, você está protegido? Você está blindado? Você está marcado? Ei, agora pergunta para ele, você está marcado para quê? Já viu o sniper? Ele marca o alvo, né, Paulo? Ele marca o alvo. Está lá, ó, não sabe nem que vai morrer. Esses dias eu acompanho muito as notícias do Oriente Médio e tenho orado por Israel. Eu tenho, sabe por quê? Eu nasci no Líbano, mas eu entendo o profético que é Israel. Nós não teríamos Jesus, os profetas, os mandamentos, nós não teríamos nada sem os judeus. Eu louvo a Deus por esse povo, em nome de Jesus. Se você não gosta, problema seu. Eu prefiro ficar na Bíblia, eu prefiro ficar no espiritual, eu prefiro ficar na minoria. A diferença, sabe onde está a diferença, meu irmão? É Deus que faz. Agora, por que Deus faz a diferença? Por que alguns são poupados e outros não? Será que os judeus escaparam da praga lá do anjo da morte porque eles eram pessoas boas? Ei, meu irmão, eles não eram pessoas boas não. Depois que eles atravessaram o mar vermelho, ainda construíram um bode, sabe, um bezerro de ouro. Você pergunta, é a moralidade que fez diferença. Depois que eles saíram do Egito e Moisés ficou no monte, eles fizeram uma orgia embaixo. Então não era moralidade. Será que era fé? Não era. Quando eles ficaram com fome e sem água, começaram a murmurar. Então o que fez diferença naquele tempo é aquilo que vai fazer diferença na sua vida. Sabe o que Deus diz? Ele falou assim, eu farei diferença, eu os tirarei, eu os resgatarei, eu os redimirei. Levanta as mãos e agradece Yahweh. Ele que vai fazer, é pelo poderoso braço dele que nos trouxe salvação. Dá glória a Deus, meu filho. Você não sustenta Deus, você não sustenta a igreja, é Deus e a igreja que te sustenta.
Porque talvez essa mensagem vai te balançar. Eu quero tirar o teu sono, meu irmão. Eu quero fazer você acordar de manhã e orar. Eu quero ser proclamando um jejum sobre a sua vida. Eu quero fazer você voltar, sabe, a palavra de Deus. Sabe por quê? Pega agora aí 2 Pedro 2,9. Diz assim: o Senhor sabe livrar. Ei, eu quero falar para você, Deus sabe como livrar. Deus sabe como resgatar. Deus sabe como libertar. O quê? Das provações, das aflições, aqueles que o servem. Quem? Espera aí, isso que está no Novo Testamento? 2 Pedro 2,9. O Senhor sabe livrar quem? Os que servem. Diga para o seu irmão, se tu não serve, você perde a bênção do livramento. Eu sirvo como? Sendo útil, fazendo alguma coisa, não é parada aí não. Acabou o tempo só de pedir oração, continua pedindo oração, mas começa a servir, meu irmão, porque Deus sabe livrar, sabe, do julgamento. Deus sabe livrar das aflições aqueles que o servem. Sabe qual é o teu problema? Não são os seus problemas, é porque você não está servindo a Deus. Você está servindo o seu ego, você está servindo os seus problemas, você está servindo um bocado de coisa, você está servindo a si mesmo. Você trabalha 7 dias por semana, 6 dias por semana, você acorda cedo, você investe em você, você vai para a academia, você se alimenta, você toma suplemento, você estuda, mas querido, quando vem para a igreja, uma hora, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus, esse pastor não vai parar hoje. Eu sou Noé para você, meu irmão. Eu sou Noé para você. Você vai ouvir, você vai lembrar da minha voz. Tu vai lembrar. Eu vou repetir, você vai lembrar. Eu quero te tirar. Deus sabe livrar quem serve. Pergunta, irmão, e aí, né? Uma boa hora para começar a virar voluntário na casa do Senhor. Não é uma boa hora para abrir um GC na sua casa. Não é uma boa hora para servir a Deus com seu dízimo, sua oferta. Eu tenho milhões. Eu tenho pessoas aqui que têm milhões, nunca fizeram nada relevante para o reino de Deus. Eu gosto de fazer obra social. Meu irmão, dízimo é no altar, dízimo é na presença do Senhor, meu irmão. Se você pega aquilo que você tem que entregar e coloca no lugar errado, você não vai ser abençoado. A Bíblia fala assim: Deus sabe livrar das provações aqueles que o servem e reserva os ímpios para o castigo no dia do juízo, do julgamento. Pergunta, irmão, e aí? Tá reservado por Deus? Para quantos querem ficar reservados para o dia do juízo? Não, espera eu terminar. Fala, eu não. Fala, você responde, eu não. Quantos querem ser reservados para o dia do juízo? É o ímpio. O ímpio é reservado. Eu não quero fazer pegadinha não, eu entendi que vocês querem servir a Deus, eu entendi tudo, amém? Glória a Deus. Então Deus, a questão é de que lado você está. Ele é o Deus dos livramentos. Ele é o Deus, querido, que sabe. Preste atenção. Ele quer, Ele sabe e Ele pode. Diga, Ele quer, Ele sabe e Ele pode. Agora, qual é a característica? Diga, livramento. Vem com instruções. Significa, não pense você, se não fizer nada, vai dar tudo certo. O Senhor, Ele dá instruções detalhadas como se comportar e viver nesse tempo para o livramento. Imagina, em caso de emergência, quebra o vidro, e o cara não quebra o vidro, e o cara não segue as instruções, e o que acontece? Fogo do céu, sabe, um cataclisma, inundação do céu. Vamos lá, o Senhor lhe deu quais? Muitos esperam que Deus cumpra suas promessas, enquanto Deus espera que você cumpra as instruções dEle. Alguém ouviu? Deus cumpre suas promessas, cumpre minhas direções. Sabe, no livramento do Egito,
Eles tinham que seguir orientações para serem poupados. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que fazer o seguinte: eles tinham que pegar, um animal, um cordeiro, sacrificar naquela casa, preparar o cordeiro com o cajado na mão, roupa em pé, sandália, comer com ervas, pegar o sangue, passar nos umbrais da porta. E a Bíblia diz: mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu destruí a terra do Egito. Vire para alguém e fala: siga as instruções. Aqui está dizendo: o juízo vai acontecer, mas você vai ser livre dele. Você vai ser livre. Eu quero declarar: sua casa, sua família vai ser livre. Muitas vezes a gente fala assim: gente, nós vamos fazer a campanha, nós vamos estar te ungindo. Olha, o meu compromisso é orar, é ministrar, é liberar os princípios. Aí a pessoa vem uma semana e na outra surge uma agenda. Deus, o Senhor vai entender, porque surgiu um compromisso, e eu não posso faltar a esse compromisso. Eu quero ver no dia que você fizer isso no seu trabalho: alô, chefinho, tudo bom? É o seguinte, olha, surgiu um compromisso aí, eu tenho que sair com meus filhos. E aí é o seguinte, eu não vou hoje trabalhar não. Quem dera o seu nível de compromisso com Deus fosse no mínimo o que você tem com o seu trabalho. Alô? Alguém está me ouvindo aqui? Em nome de Deus, está um silêncio no ministério da fé, não é verdade? Querido, Ló, ele teve que seguir a orientação. Ló em Sodoma, você imagina, no Egito eles saíram com as coisas. No caso de Sodoma, ele só saiu com a filha, a esposa e as filhas. Olha só que os anjos falaram. De madrugada, à meia-noite, os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrume-se depressa, pega a sua mulher e as suas 2 filhas e sai daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. Então, versículo 17, um dos anjos disse a Ló: agora corre e salve a sua vida, não olhe para trás, nem pare neste vale, fuja para a montanha, senão você vai morrer. Querido, Ló foi poupado. Aí você fala: qual a instrução? Ló, meu amado, é como muitos aqui. Sabe que quem é Ló? Ele tem um intercessor na vida dele. Ele tem Abraão, um homem que tem aliança de sangue com Deus, um homem que é amigo de Deus, um homem que serve a Deus, um homem que está disponível a Deus. E este homem orou pela cidade, orou e clamou pela cidade, e por causa da oração de Abraão, Ló foi poupado. Mas a esposa de Ló não seguiu as instruções. Ela sentiu saudade do passado, ela olhou para trás, e a Bíblia diz que ela virou estátua de sal. Ei, não olhe para trás, não se apegue a esse sistema, ele está condenado. Raabe, ela teve uma reação, ela fez uma aliança, ela abraçou a oportunidade, ela não deixou correr. Não perca a oportunidade que Deus está te dando aqui nessa noite. Assim como Noé, Raabe, Ló, povo de Israel no Egito. Assim diz o Senhor para você. Malaquias 3,18. Mais uma vez, meu povo verá a diferença entre o que acontece com os justos e com os ímpios, com o que me serve e com aquele que não me serve. Ei, meu irmão, Deus está dizendo hoje: vem para este lado de cá.